Boa tarde a todos. Realmente a gente mantém uma base do Gauchão, então é uma continuidade da temporada, mas é um campeonato novo, um campeonato importantíssimo, né? Para as pretensões do clube. E já na primeira partida já vamos enfrentar um grande adversário fora de casa, mas enfim, a primeira fase embora a sequência aí tem mais jogos fora de casa, mas no final, depois das 14 rodadas, são todos contra todos, né? Espero que a gente possa fazer uma grande competição. Tudo bem, Rogério. Finalizado esse ciclo aí de Gauchão e Copa do Brasil, extra-campo, as condições de trabalho, as condições estruturais para o grupo de atletas estão de acordo com o que tu planejava? Estão de acordo com o que tu pretende? Não, se manteve. Eu acho que nós tivemos boas condições de trabalho desde da nossa chegada. Isso a gente nota. A gente tem um retorno dos atletas, né? Todo mundo tem elogiado muito até aqui a estrutura, aquilo que o clube está oferecendo. Não, as condições estão, acho que elas vão continuar parecidas com o que nós tivemos nesses primeiros meses, assim. E eu acho que isso até é importante, que faz com que a maioria dos atletas que jogaram o Gauchão queiram permanecer, né? Até os atletas que saíram, que é um número pequeno, eles saíram satisfeitos com o que o clube ofereceu, saíram porque criaram situações no momento melhores que se encontra aqui, mas falando bem do clube, eu acho que isso é importante. Além da questão do campo, dos resultados de campo, era ideia do clube, ideia nossa do futebol, fazer com que esses jogadores que participassem dessas primeiras competições do ano fossem as pessoas, os atletas que passassem boas informações do clube. E isso nós conseguimos, um esforço da direção. A gente tem que agradecer muito a direção até agora pelo aquilo que apresentou, e eu acho que agora pelo menos dar a sequência. Talvez no Gauchão, na Série D possa ter alguma diferença, uma pequena diferença com relação ao orçamento, mas as condições de trabalho, de uma maneira geral, vão continuar boas. Rogério, boa tarde. A gente viu que no ano passado, infelizmente, o Brasil acabou ficando com uma imagem ruim em relação ao mercado por conta dos jogadores que acabaram saindo, fazendo aquela questão da carta, né, do que o Brasil não estava pagando em dia. Agora o Brasil, pelo menos dos jogadores que a gente tem visto que saíram do clube, nas suas publicações em redes sociais, as suas falas públicas, digamos assim, eles falaram muito bem do clube, falaram de pagamento em dia, de boa estrutura, de uma melhora muito boa em relação a essas situações. O Brasil agora que mais uma vez vai ter que dar uma passada pelo mercado, né? Teve algumas saídas de alguns jogadores. Como é que tu observa também nessa relação, né? Também em base com o que tu estava falando agora, o Brasil está mais fácil de contratar jogadores por conta dessa situação de estar pagando em dia, de estar dando uma boa estrutura para os seus atletas. Pode ser que até mesmo nessas informações buscadas, né, do jogador falando com o outro, o Brasil tenha uma visibilidade muito melhor agora no mercado? Perfeito. É exatamente isso, assim. Nesse momento, a situação que a gente se encontra nesse momento é bem diferente do que nós encontramos lá por outubro, novembro. Bem diferente. Primeiro porque agora tem contratados aí 21, 22 jogadores, né? Então hoje você tem uma base. Quando a gente foi iniciar o Gauchão não ficou ninguém. Dessa vez tem já um número bastante. Então primeiro a gente precisa contratar um número menor de atletas. Mas isso que tu falou é extremamente importante, assim, a credibilidade, né? Então por isso que eu tenho que fazer um elogio para a direção do clube, um elogio para o nosso presidente, porque a gente sabe que não é fácil oferecer essas condições.
Nós mesmos voltamos a treinar lá no Marine. A gente sabe que tudo tem custo. O futebol, o que ele tenta fazer é ficar sempre dentro do orçamento que o clube estipula, mas eu acho que melhorou a credibilidade do clube. Os jogadores que estão aqui e os jogadores que jogaram agora no início e saíram, eles estão falando muito bem do clube. E aí, evidentemente, que qualquer clube pode perder jogador por outros motivos. Você perde, por exemplo, sei lá, o Luiz Gustavo. Ele vai jogar a Série A do Paulista, né? Ele recebeu uma proposta de 1 ano e meio de contrato. Né? Então, de um time forte de São Paulo. Então, ele gostaria de ficar, estava satisfeito, só que surgiu uma proposta de um contrato longo, vai jogar a Série A do Paulista, né, no início do próximo ano. Então, assim, só nessa condição. Os jogadores que a gente possa perder, e vai ser um número pequeno, foi porque talvez tenha uma pequena redução nos valores, e aí ou o jogador tem uma situação talvez um pouco melhor, mas são jogadores que deixam as portas abertas, são jogadores que estão falando muito bem do clube, e eu acho que isso tem que ser elogiado. Até vou me estender um pouquinho nessa resposta, porque quando as coisas não vão bem, vem a crítica. Então, assim, tanto a primeira como a segunda pergunta que vocês estão fazendo, ela serve também para a gente também dar mérito à direção do clube, que desde que a gente veio para cá até esse momento que nós vamos começar a Série D, está oferecendo boas condições, né? E eu acho que isso é fundamental. Isso deveria ser a normalidade do clube, porque isso fortalece a imagem do clube, e isso vai trazer benefícios não só agora no presente, mas para o futuro. Boa tarde, Rogério. Em 2014, com teu comando, o Brasil começou os 2 acessos nacionais. Eu gostaria de saber de ti as diferenças e as semelhanças daquele Brasil de 2014 para o de hoje, e também da competição, a Série D. O que mudou daquele Brasil, do teu entendimento de time, de clube, e a competição? Se melhorou o índice técnico, se manteve ou até piorou? Não, eu acho que o índice técnico melhorou porque hoje as equipes querem jogar a competição nacional, né? Antes muita gente até tinha vaga e não participava, e hoje todo mundo quer participar, brigam nas competições nacionais, né? Por entender que as competições nacionais têm uma importância muito grande hoje, né? Então o nível técnico melhorou. Ainda não é um grande investimento, mas é muito melhor do que nós estamos falando de 2014. E com relação ao momento do Brasil, quando nós subimos em 2014, agora nós estamos com 3, 4 meses de trabalho. Um grupo do zero, se montou uma equipe, se jogou o Campeonato Gaúcho e as 4 partidas da Copa do Brasil, né? Quando a gente foi iniciar a competição em 2014, a comissão técnica iniciou um trabalho já em 2012. Nós jogamos o segundo semestre aqui, jogamos a Copinha, até fomos vice-campeão, que nos deu o direito a jogar a Copa do Brasil em 2013, né? Então, todo o segundo semestre de 2012, todo o ano de 2013, que foi a segunda divisão do estado, né? Mas já com jogadores de primeira divisão, Luiz Miller, Lando Leite, Gustavo Papa, etc, Márcio Ram. Aí nós jogamos 2014 o estadual, a gente foi campeão do interior,
Então a gente começou a elaborar a equipe em 2012, finalizamos em 2013 com um grupo, né? Esse grupo trabalhou todo 2013, esse mesmo grupo em 2013, mesmo jogando a segunda divisão, jogou o Campeonato Gaúcho, foi terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, e aí foi iniciar a Série D. Então o tempo de trabalho foi muito maior. Né? Foram 2 anos, 2013, um semestre de 2012 e um semestre de 2014. Né? A Série D ela começou quase em julho, acho. Bem. Eram grupos de 5, se classificavam 2. Né? E depois desses de 5 se classificava 2, eu lembro que a gente pegou o Ituano, nossa estreia foi com o Ituano fora de casa, vencemos, o Ituano tinha sido campeão paulista naquele ano. Eram 5, se classificavam 2, e depois também 2 mata-matas. Esse ano é 3. Então as principais diferenças é essa. Acho que o nível técnico melhorou, as equipes estão mais interessadas nessa competição, e o tempo de trabalho era muito maior. O tempo que eu estava trabalhando com os atletas era muito maior. Rogério, tudo bem? Uma boa tarde, prazer em falar contigo, né? Bom, queria que tu falasse agora um pouquinho do teu adversário, né? O Concórdia. Concórdia, que é treinado pelo Itamar Schulli, né? Técnico que já teve passagens por aqui e tudo mais. Hoje pela manhã eu conversei com ele, né? Enfim, o pessoal da rádio, e ele acabou rasgando elogios pro teu trabalho, né? Dizendo que você era um belo treinador, que a tua equipe é uma equipe qualificada, e também citou que a equipe do Concórdia é uma equipe que está apostando muito em garotos da base, que tem um poder de investimento pequeno e tem todas essas condições adversas. Tem o Leandro Camilo, que jogou aqui, jogou contigo, que é reserva lá, contratou Sidão. Enfim, o que tu pode falar do Concórdia? O que tu estudou do adversário? É uma equipe que também você acha que tem qualidade, que pode surpreender o Brasil? O que você pode falar em relação a isso? Os mesmos elogios pro Itamar. Ele, embora tenha mudado realmente alguns jogadores do estadual para agora, mas a comissão técnica permanece, uma base permanece, boas contratações, como você citou. A gente vem acompanhando, eles vêm treinando forte, fizeram lá o jogo treino contra a Chapecoense, venceram. Eu sempre vejo das equipes do Itamar equipes competitivas, fortes, né? Além disso, ele tem um bom conhecimento aqui do nosso futebol, do clube. Por isso que eu disse primeiramente que já na largada é uma partida difícil, né? Mas eu acredito, assim, as dificuldades que as equipes possam ter, a nossa, deles e as outras, elas, a Série D ela tem como uma marca ser equipes muito parecidas, investimentos muito parecidos, as dificuldades do estadual para depois também muito parecidos, né? O Caxias fez uma grande campanha, né? Mas também perdeu jogadores, trocou a comissão técnica. Então cada um tem os seus problemas, né? Cada um tem as suas dificuldades, porque são clubes que, se tem algum destaque no estadual, alguma Copa do Brasil, por exemplo, evidentemente que tem um pouquinho mais de dificuldade de segurar os seus atletas em função que é a 4ª divisão. Você tem a concorrência das divisões acima, né? Então, assim, de uma maneira geral, as equipes sofrem um pouquinho na largada, né? Porque ainda estão montando as equipes, ainda está chegando jogadores novos, tal, como vai acontecer aqui também, como a chegada do Gutierrez, a chegada de outros jogadores, que vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, há um equilíbrio, do início ao fim. Então e aquela coisa daqui da região sul, né? Que o futebol é muito parecido, muito competitivo. Então a gente espera um nosso grupo, um grupo muito difícil, assim, de uma maneira geral.